Oi, estamos aqui no nosso primeiro podcast Reprograme. A nossa convidada de hoje é Gabriela Negromonte. Ela que tem um currículo vastíssimo na moda, trabalha há mais de 20 anos, super reconhecida no Brasil e no mundo. Vou falar aqui um pouquinho sobre o currículo dela para fazer uma leve apresentação, porque ela realmente é sem comentários. Gabi, um prazer ter você aqui. Estou super feliz por você ter aceitado o nosso convite para estrear esse nosso momento, né, do que a gente está fazendo um trabalho novo, e eu acho que vai ser maravilhoso a gente falar aqui um pouquinho. Deixa eu primeiro falar um pouquinho aqui sobre Gabriela. Gente, Gabi tem um currículo incrível, trabalha há mais de 20 anos na moda, ela tem uma visão ampla de negócios da indústria, ela trabalhou em todos os setores da moda, já teve loja, site, revistas, escreve para as revistas, ela é incrível. Ela já trabalhou para Calvin Klein, para Jimmy Choo. Ela... Fala aí um pouquinho, Gabi. Eu não gosto de falar sobre... Eu já te falei que eu prefiro falar sobre meus soft skills do que dos meus hard skills. Conte aí um pouquinho, então. Eu acho que eu sou uma lifelong learner, uma curiosa, sempre em evolução, e levo aí 20 anos dedicados à moda, essa grande paixão que eu tenho desde muito novinha. Então, é uma paixão da vida inteira, e ao longo da minha vida eu tentei aperfeiçoar isso e estou sempre em evolução, pesquisando e tentando. Sou uma curiosa, como eu já falei, estou sempre tentando entender como posso aprimorar e trazer benefícios para esse mercado tão maravilhoso que é o da moda. Ai, gente, orgulho, viu? Um orgulho saber que Gabi é daqui de Salvador, né, da Bahia. Muito, muito orgulho de saber que tem um nome nacional e internacional de peso e é aqui da nossa terrinha. O prazer é todo meu e estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. É uma honra, na verdade. Eu adoro fazer podcast e ser a primeira convidada dessa clínica que eu tenho um enorme respeito. Eu tenho um enorme respeito e carinho pelo seu... Admiração mesmo, né, Lid, pelo seu Oh. trabalho. Eu sou fã, sou cliente. Eu acho que você tem uma visão do que você faz, como eu, com muita paixão. E você é uma pesquisadora e você vem mudando vidas, você mudou a minha vida. Então, você imagina a felicidade que eu tô de estar aqui hoje, participando do seu primeiro podcast. A honra é toda minha, pode ter certeza disso. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a história da magreza, a cultura dos excessos dessa magreza, de onde a gente saiu da moda de que eram mais rechonchudas para essa magreza excessiva, todos os danos psicológicos que tivemos e hoje com as redes sociais e a pandemia. Então, um tema super atual e que a gente vai destrinchar aqui um pouquinho. Gabi, e o que é que você acha, de acordo com a sua perspectiva? Qual é a visão que você tem dessa cultura da magreza? Lid, existem vários fatos históricos sobre o cultivo da magreza e de formas mais rechonchudas, mas eu acredito que um mais recente acontecimento, que na verdade solidificou o culto pela magreza e se estendeu por décadas até o momento, começou com Twig. Você veja que a gente sai de uma era das rechonchudas, dos shapes como Marilyn Monroe, e entramos numa era da magreza. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desse momento histórico, muito marcante, não apenas na moda, mas no comportamento social mundial. A Twig, ela foi a mais renomada precursora da magreza na moda. Ela foi descoberta pelo fotógrafo Justin de Villeneuve, pseudônimo de Nigel John Davis, com quem ela teve um relacionamento amoroso. Foi ele também que deu o apelido de Twig, derivação de graveto em inglês. A jovem de então 17 anos, que media 1,67 m, pesava 42 quilos, tinha 82 centímetros de quadris e 59 centímetros de cintura. Ela foi difusora da mini saia, dos cílios postiços e do cabelo curtíssimo. Ela também foi a primeira top model do mundo com direito a desfile em carro aberto pelas ruas de Nova York e as máscaras com a sua cara. Batizou produtos que foram um sucesso de venda, de cílios postiços a bonecas de papel. Um fenômeno de mídia até então não experimentado no mundo na moda. Era o ano de 1966 e Twig, o verdadeiro rosto dos anos 60. Ou melhor, da segunda metade daquela época. Foi chamada de The Face of 66 pelo Daily Express. A partir de então, ganhou o mundo com seus loiros cabelos curtos e repartidos de lado.
seu corpo magro fora dos padrões de beleza até então. E essa moda alavancou principalmente, né, quando a gente pergunta, mas por que essa moda pegou principalmente na moda? Porque os estilistas e stylists, eles acreditavam que as roupas ficavam mais bonitas nos corpos altos e magérrimos. Pelo menos é nisso que os estilistas e a maioria dos clientes de suas lojas diziam e apostavam, e foi por isso que permaneceu por tantas décadas a cultura da magreza. Então, criou-se aí um padrão de magreza excessiva e com isso aí, Lide, vieram tantos distúrbios alimentares, psicológicos, mas isso é algo que você pode falar melhor, né? E é interessante falar sobre isso, Gabi, porque é interessante a gente entender a história, né? Como é que isso tudo começou? Se a gente vê que histórias mais antigas falam muito das rechonchudas e depois, de uma hora para outra, virou um padrão do magro. Só que é um magro que às vezes é um corpo inalcançável para a maioria das pessoas, né? A gente está falando de medidas muito pequenas, que principalmente para nós brasileiros está muito fora da realidade. E aí entram todos os distúrbios psicológicos, porque a gente precisa entrar num corpo, precisa aparecer, estar numa foto, caber numa roupa que muitas vezes não é adequada para você. E aí a gente entra em todas as questões do que é que isso leva, né? O que é que isso faz com que aconteçam coisas que você passe por cima de padrões que não é o seu, ou que você vive infeliz porque você nunca vai alcançar aquele corpo. Então é muito interessante a gente entender a história disso que a gente está falando em Nova York, e hoje é um padrão mundial. Essa busca, né? Seguir esse corpo. E você veja a importância da moda nesse dado histórico e como interferiu e influenciou toda uma sociedade global, né? Porque durante décadas todas nós lutamos para durante décadas nós lutamos para fazer parte de um padrão pré-estabelecido. Que muitas vezes não é o seu. Que não é o seu, sem respeitar as nossas limitações, nossas estruturas físicas. E isso foi muito triste, principalmente durante o período da Semana de Moda, quando eu ainda era uma jovem estudante e participava nos backstage, trabalhando na parte de produção, a gente conseguia ver o sofrimento dessas garotas, que eram as modelos, né? E elas eram absurdamente pressionadas pelos estilistas e stylists a manterem uma magreza absurdamente excessiva. Eu cansei de ver os stylists e estilistas gritando com meninas, porque elas tinham, às vezes, estavam um pouco mais inchadas, elas trabalhavam horas a fio durante a semana de moda e pediam para elas pararem de comer. Muitas dessas garotas que não tinham um pai passavam realmente aqueles dias da semana de moda à base de cocaína e champanhe. Isso é uma realidade triste da moda. Então, eram tempos muito tristes, né? A gente via aquelas garotas super, super magras, sem comer o dia inteiro, à base de drogas e ainda estimulada, né? Por toda uma cadeia. E era muito interessante que nos backstage, raramente a gente tinha uma mesa de buffet. Nunca era servido exatamente para que elas não se alimentassem e não continuassem magras. precisassem fazer ajustes nas roupas. Isso era uma coisa que me marcou muito durante meu período na Europa e que eu nunca vou esquecer. Então eu fico muito feliz de ver um pouco dessa ruptura desses padrões pré-estabelecidos, né? Eu acho que na moda, Lid, por exemplo, é muito complicado você ter medidas diferentes, porque quando você produz os pilotos de uma coleção, todos precisam ser lineares, todos do mesmo tamanho. E eu sei que deve ser muito difícil para, por exemplo, pequenas empresas terem uma variedade de samples para produção, etc., em números variados. É uma coisa que a moda vai precisar se ajustar ainda. Mas eu já vejo muitas mudanças, e isso aconteceu aí durante esse período pandêmico, que nos fez questionar principalmente todos esses padrões e estruturas pré-estabelecidas pela sociedade, né? Se somos tão diferentes, por que nós precisamos seguir um padrão? E esse tema foi bem batido agora, né? Foi bem discutido na pandemia, falando muito sobre os grandes nomes da moda. Sim, eu acho que foi uma discussão muito necessária.
É uma discussão muito necessária. E ter visto durante esse período da pandemia essa revolução na moda, porque eu considero uma grande revolução na moda, porque eu nunca imaginei que a gente pudesse ter figuras tão diversas nas nossas capas. É uma grande felicidade isso está acontecendo agora, Lide. Isso não aconteceria se talvez nós não tivéssemos passado por esse período de pandemia e questionado os nossos valores, questionado os padrões da sociedade, né? Então, foi um lado positivo que a pandemia nos trouxe. E eu vejo muita evolução já na moda. É importante, veja como é importante que essa evolução aconteça na moda e como reverbera para toda uma comunidade mundial. É. A moda é uma difusora dos modismos, né? Você lembra de uma era através das vestimentas. Então, a moda é sobre comportamento social. É algo que eu bato muito na tecla. Então, a moda ela precisa encabeçar movimentos de mudança como esse. Verdade. Isso foi uma boa reflexão, né? E eu acho que uma repercussão, um ponto importante dessa discussão que a gente está tendo é em relação a isso ter nascido dessa forma, a reverberação que existe dentro dos padrões das redes sociais, que hoje é muito comum os nossos adolescentes, jovens e até adultos mesmo terem um padrão baseado em influência digital, que segue esse padrão da moda. E aí a gente entende, né, como é que chega isso tudo e causa esse processo psicológico de entender que você está querendo ir para um lugar que talvez não seja acessível, naquele corpo que nunca vai estar possível, e às vezes até os próprios influencers no excesso de filtros, de Photoshop, porque precisam estar dentro de um padrão, que é o que as pessoas também esperam delas. Então é uma discussão bem densa. É uma discussão densa e muito interessante, né? A gente tem um momento, quando começaram-se a difusão mesmo das redes sociais, porque a questão do reality show começou na MTV, e aí veio o Big Brother, etc., e vieram as redes sociais. E o que era interessante? Nós estávamos na era do ter para pertencer. Se a gente está na era do ter para pertencer, foi a época da glamourização, dos corpos perfeitos, da vida perfeita. Então imagine você, as pessoas olhando tudo aquilo e percebendo que elas eram muito diferentes, distantes daquela realidade. E começam a questionar o seu corpo, a sua vida, a sua profissão, né? Então, isso aí desencadeia, não tem como não desencadear em distúrbios psicológicos, em distúrbios alimentares. E esse momento da era do ter, eu acho que foi aí que a gente teve o maior número de distúrbios alimentares registrados na história, né? As pessoas se comparando, as pessoas, na verdade, queriam ser aquelas pessoas perfeitas, ter aquelas vidas perfeitas. E aí, no momento da pandemia, a gente tem uma ruptura. E aí, estamos agora adentrando a era do ser. Então, é muito bacana a gente ver as pessoas se redescobrindo e apostando em ser reais, e apostando na estrutura da sua vida, do seu corpo, se aceitando mais, né? Era como deveria ser. Então, houve também essa ruptura nas mídias sociais, exige uma insistência do público para que essa vida real ela seja rompida, porque não existem vidas perfeitas. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos e que erramos, aprendemos com os nossos erros, levantamos e continuamos a lutar. Estamos aqui para evoluir como pessoas, como profissionais. Então, uma vez que isso foi percebido, né, então a gente vê uma nova geração, um novo momento acontecendo, não apenas na moda, mas na nossa sociedade. Eu vejo isso por um lado muito positivo. Mas a gente fala das redes sociais, da ampliação da digitalização. E com a ampliação da digitalização, nós que temos filhos, Lide, pequenos, a gente percebe o quanto eles já vivem dentro do digital. Nós estamos vivendo uma realidade paralela, uma realidade artificial. É difícil hoje a gente fazer uma postagem sem um filtro. Isso são vidas dentro de ecrãs. Isso vai ampliar-se. As crianças hoje acham super divertido ter
uma vida fictícia dentro de mundos virtuais, de joguinhos. Jogos. Então, eles compram roupas dos bonequinhos, os avatares, enfim. Então, essa é uma realidade. O que a gente não sabe é como será no futuro. Qual será, na verdade, a realidade que será transmitida, né, já que nós vamos viver dentro de ecrãs, no mundo virtual. Isso é algo que a gente não consegue prever. Isso só com os movimentos da sociedade que a gente vai conseguir entender aonde nos levará. Eu sei que nesse momento, apesar de vivermos muito dentro do digital, as pessoas estão procurando dentro do digital transpor mais a sua realidade, os seus defeitos, a sua vulnerabilidade. E é importante porque ajuda que as outras pessoas se sintam apoiadas. Essa solidariedade, quando você escuta alguém falando que passou por problemas, as pessoas têm empatia, porque talvez elas tenham passado por aquilo também e começam a entender que não precisam ter vidas perfeitas, porque ninguém tem vida perfeita. Então é um momento histórico, importante, relevante, extremamente, digamos assim, extraordinário, no sentido de toda essa revolução que está acontecendo. E nisso eu acho que entra, Gabi, a gente falar um pouquinho sobre essas questões de realidade. Tem a cultura do cancelamento também, né? Que é muito frequente hoje. As pessoas têm medo, às vezes, de mostrar a realidade, de mostrar como realmente é, por medo, né, do cancelamento, dessa onda toda que está acontecendo nas redes sociais. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas normais postando uma celulite e as pessoas julgam, né? Que ainda não estamos acostumados, né? A gente vê muitos Instagrams interessantíssimos que estão ali, batendo na tecla, mostrando as suas imperfeições. É muito bom que a gente veja isso e perceba. É muito bacana quando se expõe um pouco mais, você percebe que você não é a única que não é imperfeita. Eu acho né? maravilhoso. E outra coisa que a gente precisa discutir, essa questão do cancelamento, eu vejo de uma forma muito negativa, né? Porque assim, como assim nós estamos apontando dedos se nós não somos seres perfeitos, né? Eu acho que durante esse período de pandemia, muitas pessoas tiveram aí seus sentimentos aflorados, revolta, raiva e terminaram aí vomitando. Em outras palavras, eu acho que a gente precisa ser mais ponderado. Quem somos nós para julgar os outros? Quem somos nós para apontar os dedos? Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros ao longo da nossa vida. Então, eu acho que é importante que as pessoas ponderem um pouco mais, né? E pensem um pouco. Nós somos espelho. Isso Verdade. é uma grande expressão, você vê no outro o que está em você. Então, eu vejo muito, Lid, voltando um pouquinho à questão da superexposição, né? Eu acho um ato muito corajoso das pessoas que expõem sua vida em detalhes. Porque existem realmente loucos, psicopatas, que entendem que estão com você, falam com você. E aí a gente tem vários casos de stalkers, né, que te perseguem, que perseguem sua família, que perseguem seus amigos. Então eu acho que essas pessoas que estão ali, dedicadas ao trabalho, expondo sua vida, colocando a localização de tudo, estão arriscando a sua vida de alguma forma hoje em dia com essa amplitude das mídias digitais. Sabe? E eu gosto de ser muito cautelosa em relação a isso, porque a gente nunca sabe o que esperar disso. E essa coisa da superexposição, de ter uma vida perfeita como um gancho de atração para o público, ela segue sendo válida no Brasil, principalmente porque nós temos essa mentalidade novelística. O brasileiro adora uma novelinha. É isso, é por isso que gostam de ver o dia a dia das pessoas, etc. Esses mesmos números, né, de subcelebridades não acontecem fora do Brasil. O Brasil é campeão, né, de como as pessoas são influenciadas. Então, por que essas pessoas são tão influenciadas? Porque elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que querem, elas não sabem o que pensar, o que falar, então elas são muito influenciadas por essas pessoas. Então, entenda a responsabilidade que as pessoas que têm grandes números têm, né, para com a sua sociedade. Se elas estão impactando, influenciando tanta gente que não tem personalidade própria,
né, que não sabe escolher, que é influenciada de primeira, que não pensa fora da caixa, então a gente tem que ter aí uma certa responsabilidade. Eu Né, acho que Lídia? tem que ter muita responsabilidade, né? Porque são pessoas que lhe seguem, são vidas que você realmente interfere diretamente, muitas vezes entra nessa questão do que você disse, de você realmente ser um influencer de verdade, influenciar muito na vida e na rotina daquelas pessoas. Eu acho que começou-se a exigir desse público que tem grandes números que faça sua contribuição positiva à sociedade. Né? Não precisa ser ativista, falar sobre assuntos que você não tem domínio, Lid. Mas eu acho que você precisa ter responsabilidade na sua fala. Não estimular a supermagreza, né? É, Porque acontece muito ainda da gente ver as pessoas, nossa, eu estou enorme de gorda, e na realidade, né, não estão tão gordas, e aí as outras pessoas se sentem dessa forma. Eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso nas redes sociais, né? Vigilantes com que a gente fala, quando se trata de grandes números, né, de seguidores, influenciando uma grande massa, né? é. É essa responsabilidade que se questiona hoje em dia, nesse momento, né, vamos dizer assim, pós-pandemia, que ainda não acabou, mas estamos aí nos direcionando a um momento pós-pandêmico. Que quando a gente olha um pouquinho desse movimento e dessas capas maravilhosas, Lides, que a gente tem, diversa, inclusiva, que eu nunca, como eu já falei, nunca pensei em ter na moda, né? Eu realmente acho esse movimento muito, muito incrível. É importante que a gente abrace nossas diferenças com respeito, de forma igualitária. Mas eu sinto muito falta dos quesitos importantes dessa movimentação, que é a questão da saúde e do bem-estar. Não é isso, Lid? Que quando a gente fala dos números, e eu gosto de trazer esses números para que as pessoas reflitam, a obesidade, por exemplo, é um fator de risco para uma série de doenças. E segundo dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas consideradas obesas. Mas somando ao total de indivíduos acima do peso, esse montante chega a Sobe 75 muito, né? milhões. É um absurdo, né? É uma questão de saúde pública. E tem ainda a questão da magreza excessiva, né? Causada, proveniente de distúrbios alimentares como a bulimia, a anorexia. A anorexia tem um número gritante de 1%, atinge 1% da população feminina mundial, enquanto a bulimia chega a Assim, foi 5% muito, da né? população mundial. É um número absurdo. Quase metade das meninas de 10 a 24 anos acredita que mulheres magras são mais felizes. Você entende por que a gente precisa realmente pressionar para que pessoas que tenham grandes números sejam cuidadosas na hora de Influenciar. retratar o seu físico, o seu peso, como isso afeta, né, as pessoas. É muito importante o reforço que a gente abrace as diferenças, mas tenhamos muito cuidados com os estímulos deturpados sobre a obesidade e a magreza excessivas. Que seja lembrada, pontuada e destaque-se a importância da saúde em primeiro lugar. E que essa seja estimulada pela busca do bem-estar. O equilíbrio, né? E saúde, né, Lid? O que você acha Voltado sobre para isso? voltado para a saúde. Eu acho exatamente isso. Eu acho que a gente tem que valorizar eh, a saúde em primeiro lugar, o bem-estar físico, mental, emocional. São os pilares do que a gente trabalha, inclusive, no Reprograme, mas sem os excessos, né? Pensando numa coisa realmente voltada para o equilíbrio, para o natural, para o saudável, pensando muito mais em desinflamar, em desintoxicar do que você está esteticamente perfeita, que a gente sabe que a grande maioria não vai conseguir estar. É. O importante, né, Lid, é a gente estar bem, é a gente estar Exatamente. feliz, que a gente consiga se aceitar. Né? E a saúde em Exatamente. primeiro lugar, Exatamente. sempre. A gente tem que buscar saúde, a gente tem que buscar estar dentro de um equilíbrio, não exatamente uma meta numérica, um percentual de gordura, um tamanho tal de quadril, de cintura. Eu acho que isso a gente pode deixar para quem trabalha com isso, mas de uma forma muito leve também. Muito leve. E você sabe, Lídia, eu vou fazer uma provocação aqui. Eu já tive muitas, muitas clínicas para tratar da minha saúde. Você sabe que eu tenho um distúrbio no intestino irritável, a síndrome do intestino irritável. E eu já fui
em todos os nutricionistas, médicos que você pode imaginar. E é impressionante, né, como se preocupa muito com a questão do emagrecimento e não com a saúde em primeiro lugar. Não é puxando o saco não, mas você foi o primeiro que me questionou a questão da saúde, de eu cuidar do meu equilíbrio, da minha saúde e Está, consequentemente, né? exatamente, vira a consequência, você estar dentro de um peso mais adequado, vira a consequência de você estar num corpo mais saudável, mais equilibrado. Com certeza isso faz toda a diferença. E isso é um dos pilares da gente. A gente trabalha o equilíbrio, a saúde de uma forma global, não a parte estética, simplesmente pela estética. A estética vira a consequência. É por isso que eu sou muito fã da Nutridem, gente. Para mim é a melhor clínica do Brasil, quiser do mundo. Ai, que linda! Então, Gabi, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra te ouvir. Você deu uma aula de história, de cultura. Você é incrível. Só aumenta a minha admiração por você. Sou super fã, você já sabe disso. Então, queria te agradecer e muito obrigada por sua contribuição. Ai, obrigada eu. Você sabe que eu adoro você, que eu tenho muita admiração. E a honra é toda minha. Eu tô tão feliz de estar aqui. Foi tão divertido, né, Lid? Foi ótimo. Super leve. Ai, tem que ser leve, gente. Eu espero que vocês gostem do podcast e não deixem de conhecer o Reprograme, que realmente foi um programa que mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Obrigada, Gabi. É verdade, é genuíno. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo. Até.